Olá a todos, é com muita alegria que nós voltamos a falar mais uma vez sobre o Evangelho para o grupo Jesus no Lar. E assim nós vamos pedir que este início de hoje seja envolvido pelo plano espiritual maior, que nós estejamos inspirados por eles para levar uma mensagem de paz, uma mensagem de instrução, de amizade a todos aqueles que estão neste momento distante de nós. E nós pedimos a proteção e o amparo dos nossos amigos, a companhia do nosso Mestre Jesus e de Maria. E vamos iniciar então o tema dessa noite. Semana passada foi dia de São Francisco de Assis, comemorado pelos católicos e parte de nós também, em homenagem a esse espírito tão fraterno, tão carinhoso aos nossos corações. E quando nós falamos de Francisco de Assis, nós pensamos sobre a oração de Francisco de Assis. É uma oração muito singela e ao mesmo tempo muito forte, porque ele inicia a oração falando a Deus ou a Jesus que faça dele um instrumento de paz. E neste mundo onde nós ainda vivemos com tanta violência, não só violência de guerra, mas a violência contra o próximo, muitas vezes por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de ações, a oração dele nos fala muito forte, no sentido de nos ligarmos com Deus. Francisco, na sua época, ele teve um papel muito importante dentro do catolicismo, que foi a reforma da igreja na época, trazendo valores mais simples, de simplicidade, de fraternidade, de igualdade entre as pessoas, principalmente entre as pessoas mais humildes. Francisco veio, então, trazer aquele princípio sobre o cristianismo, dos ensinamentos de Jesus. Ele veio trazer e reviver os ensinamentos do Cristo na sua essência mais pura. Então, nós sempre pensamos na oração de Francisco, apesar de tudo que ele fez, mas é o que fica mais gravado em nós. Então, eu pensei em falar sobre essa questão, a oração, a importância da oração nas nossas vidas. Nós buscamos sempre, quando queremos ir ao encontro de Deus, é através da oração que nós buscamos a Deus. Normalmente nos momentos mais difíceis, mas para quem já está habituado, para quem já traz uma rotina na vida religiosa, também ao dormir, ao acordar, para agradecer uma refeição, em épocas, às vezes até de comemorações, de aniversários, algumas famílias fazem uma oração em torno da mesa. E nós sempre trazemos, então, uma oração quando nós queremos falar com Deus. E o que quer dizer orar? Orar do latim, orare, significa falar. Então, toda vez que nós falamos, nós oramos. E é interessante nós pensarmos na oração dessa forma. Eu vi um vídeo, uma palestra do Raul Teixeira, trazendo o nosso pensamento justamente para essa questão da oração, no sentido de falar, da oratória. Todas aquelas pessoas que fazem palestra, pregadores, conferencistas, nós chamamos eles de oradores. Quando eles oram, não estão necessariamente fazendo uma prece, estão falando. Então, por que nós chamamos prece de oração? Porque, normalmente, quando falamos uma prece, no sentido, uma oração, né, uma fala, e damos o nome de prece, é porque quando nós queremos, então, falar com Deus. Mas, afinal de contas, Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Assim nos ensinaram os Espíritos. Então, por que nós temos a necessidade de falar com Deus? Muitas vezes, referimos a fala com Deus, mostrando as nossas necessidades, como se Ele não soubesse. É porque, na verdade, nós precisamos dessa identificação.
deste canal que nós abrimos através da nossa prece, através da nossa oração. E pouco a pouco, para quem se habitua a orar, pouco a pouco a gente vai criando essa intimidade com Deus. Jesus, certa feita, nos deu uma lição importantíssima a respeito da oração. Ele disse: quando orardes, não façais como os hipócritas. Oram nos cantos das praças, no meio das ruas, para serem vistos pela multidão. Estes já obtiveram o seu galardão. Então, Jesus chama a nossa atenção que o ato de orar não é um ato de exibicionismo, não é um ato que deve ser colocado em conta, mas é um ato que deve ser partir da nossa intimidade. Não só aquilo que fala da boca para fora, mas aquilo que verte dos nossos corações. Os hipócritas, então, faziam isso para ter uma recompensa. Mas a oração, ela deve ser sensível, ela deve vir do nosso íntimo. Então Jesus disse: quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai, que tudo vê, o que passa em secreto, lhe atenderá. Então, é importante, nesse sentido, que ao falarmos com Deus, estejamos com a nossa consciência cristã nas coisas verdadeiras, aquelas que passam pela nossa intimidade. E quando Jesus fala sobre, quando falares com Deus, né, quando orardes, entrar para o vosso aposento, ele não estava falando de um quarto físico, de uma sala, ou de uma igreja, ou de um aposento íntimo. Ele estava falando da sua intimidade, do seu coração. O que está dentro do nosso coração é o nosso tesouro. Se temos coisas boas, será um bom tesouro. Se temos coisas ruins, será um mau tesouro. Este é o nosso íntimo. Este é o nosso aposento íntimo que Jesus nos aconselhou quando fôssemos orar. Como é que então nós devemos orar? Será que importa a posição? Será que se nós rezarmos ajoelhados, tem diferença para Deus? Se fosse assim, como seriam aqueles que estão acamados ou enfermos que não podem ajoelhar? Não teria validade a oração deles? Será que nós devemos orar com uma luz acesa, uma luz apagada, ouvindo música, ou não ouvindo música, em conjunto com outras pessoas ou sozinho? Na verdade, nada disso interfere. O que interfere é a nossa qualidade íntima, né? A nossa sinceridade nesta oração. E como nós estamos comentando que oração é falar com Deus, não necessariamente tem que ser uma oração formada, mas pode ser uma conversa no nosso íntimo. Como nós estamos nos sentindo, como nós estamos agradecidos, como nós estamos necessitados de algo. Ele é nosso melhor amigo. Então, é como se a oração fosse, para nós, abrir o coração para falar com Deus, para falar com o nosso amigo, com Deus, com Jesus, com algum espírito que seja próximo a nós, da nossa intimidade. Algumas pessoas têm uma intimidade. Mas Emmanuel, ele costuma sempre falar que a oração ela é como um arado, né? A oração, maior símbolo da verdadeira prática com Deus, da verdadeira sintonia com o nosso Criador, é o trabalho. É o trabalho no nosso dia a dia. É o trabalho com o nosso irmão, é o trabalho com o nosso familiar, é o trabalho que o filho tem com o pai, que a mãe tem com o pai, é o trabalho de uma professora ao ensinar uma criança. Ela está em oração. Um semeador que faz com que a terra receba aquela semente que vai, no final das contas, ser o pão e o alimento da mesa, é uma oração. Aquele que limpa uma casa, que vai uma rua, aquele que cuida da roupa da família que tem que trabalhar, aquele que cuida da casa,
aquele que cuida do médico, do paciente, né? O médico que cuida do paciente, o enfermeiro. Toda vez que o médico se debruça na cabeceira de um paciente, de um enfermo, buscando uma forma de aliviar a sua dor ou buscando uma cura para a sua enfermidade, ele está em trabalho de oração, ele está em sintonia com Deus. Porque Jesus disse que todos aqueles que quisessem ter Jesus por perto, que tivesse ao seu próximo aquele que veste um agasalho, que alimenta, que instrui, que abraça, que auxilia. Tudo isso é a nossa intimidade com Deus. E isso é também uma forma de oração. Então, amigos, de uma forma muito simples, eu gostaria de trazer essa reflexão para a nossa semana. Que nós pudéssemos falar mais com Deus. Não só através das preces, não só através da nossa reflexão interior, mas que nós pudéssemos falar com Deus através das nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazermos com carinho. Tudo aquilo que nós buscarmos para o próximo, fosse o mesmo que estamos buscando para nós, a fim de fazermos o nosso melhor. E para finalizar, então, essa reflexão, então nós vamos lembrar da oração de São Francisco, quando ele diz, né, a Jesus: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Como seria, então, que seríamos instrumentos de paz, quando nós pudéssemos trazer a tranquilidade àquelas pessoas que estão, muitas vezes, numa situação difícil, né? Onde houver paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, que eu semeie o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Certa feita, uma pessoa, um funcionário, havia sido comunicado pelo seu gerente que ele trocaria de setor. Ele ficou revoltado porque ele gostava muito de trabalhar naquele setor e decepcionado com o seu gerente, porque ele disse: poxa vida, eu sempre fiz um ótimo trabalho, sempre dei o meu melhor, sempre tive muito respeito por ele e agora ele quer se livrar de mim. Ele estava revoltado, nervoso. E um colega dele, ele se abrindo com um colega, e um colega dele disse: você não percebe que você é tão bom, que você se destaca tanto, que o nosso gerente, que não é egoísta, está oferecendo você para melhorar uma outra área da empresa que também precisa do seu apoio, do seu crescimento, e isso também contribui para o seu crescimento? Um amor desinteressado, um amor que não é egoísta e que muitas vezes é interpretado de forma errada. E esse colega que estava ali mostrando o valor daquela transferência por outros olhos, ele era um semeador da paz, porque ele trouxe para aquele funcionário que seria transferido, que estava com ódio, a paz e o reconhecimento. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, termos os olhos de Francisco e termos a oportunidade de fazer o revés de uma situação infeliz. Todas as vezes que pudermos ser instrumentos divinos, que nós possamos fazer o que Jesus faria, que nós possamos levar a paz, o amor, a alegria, a fraternidade, a concórdia, a união. Que nós possamos lembrar e homenagear esse Espírito tão luminoso que veio até nós, buscar a reforma da Igreja de Jesus e trazer a nós um pouquinho mais de esperança para este mundo, onde nós podemos ser luz e onde nós podemos semear a paz. Que assim seja. Graças a Deus.